Fala pessoal, beleza? Professor Asterisco aqui na área para vocês. Mais uma aula aqui. Agora a gente vai dar continuidade ao PJCIP. Por quê? Porque tem algumas coisas que ainda precisam ser tratadas dele. Eu dei uma visão um pouco rasa do que realmente ele consegue fazer e os parâmetros de configuração também. Porque não foi aquela coisa completa onde você pôde ver dentro do asterisco lá o ramal todo bonitinho funcionando, né, que inclusive foi uma das coisas que eu fiz e deixei disponibilizado nas aulas anteriores com relação ao CIP. Então eu não mostrei para vocês lá na CLI do Asterisco como é que ele se comporta. Então hoje eu vou dar uma pincelada sobre isso e na próxima aula, com o ramal já pronto, PJCIP tudo bonitinho, a gente vai fazer a parte das gravações. Isso é uma promessa, tá? E só aguentem mais um pouco essa última parte aqui do CIP, ou melhor, essa última parte do PJCIP, porque aí vocês vão entender direitinho como que ele funciona, o que precisa adicionar, e aí a gente vai depois disso passar para o ODBC, que é a linkagem do banco de dados. Não é uma aula muito extensa, porém vai ser uma aula interessante. Então vamos começar primeiro com os pontos de revisão da aula anterior, tá? Então, indo aqui para a mesa digitalizadora, a gente viu que nós temos aqui no PJCIP três questões, né? Os endpoints, o out e o AOR. Então a gente viu esses três pontos principais aqui. A gente entendeu para que cada um serve, a gente entendeu direitinho como que cada um vai se comportar aqui dentro do asterisco e com certeza aí como que a gente vai utilizar cada um daqui para frente. Então, tá aqui bonitinho, bem destacado aqui para vocês poderem ver. Então, agora a gente vai entender o seguinte: o que, que a gente vai utilizar a partir de agora com relação ao tráfego dele, primeiramente, né? A gente tem, no caso, a camada de transporte. Por quê? Porque no CIP a gente tinha lá o DP, né? Sempre como padrão lá do CIP, né? E no PJCIP não é diferente. Então a gente vai deixar o transporte ainda em UDP. É possível que ele trabalhe também com TCP, tá? Mas isso aqui é uma coisa que a gente vai mexer bem lá na frente, quando as coisas já estiverem bem mais adiantadas, tá? A questão do NAT, ela também mudou, tá? Então a gente trabalha agora com NAT, com a questão de force. Force é report. Então a gente não precisa mais setar, por exemplo, como a gente fazia anteriormente, para setar o NAT como yes. Essa parte ela se foi. Então a gente mantém algumas características anteriores, como o NAT, por exemplo, que a gente tinha também lá no CIP, mas com uma característica diferente. Tá? No caso, a gente também vai trabalhar com outras camadas que vão além dessas daqui. Mas a gente tem que declarar lá no pjcip.conf. Então, para isso, né, a gente tem que sempre o quê? Prestar atenção na documentação, tá? Vocês podem ver pelo próprio arquivo de configuração, né? O arquivo de configuração, ou, no caso, pelo próprio pjcip.conf, porque lá ele mostra. Outro lugar que dá para vocês pegarem também é no caso na documentação oficial do Asterisk, tá? No caso aí a gente pode colocar aqui como canais
né? Canais oficiais. Que sempre vai ser a melhor fonte de pesquisa para todos vocês, tá? Então sempre busquem em qualquer tipo de configuração, qualquer tipo de software que vocês utilizam ou até mesmo aplicações, procure sempre buscar os canais oficiais. Eles é que vão dar para você a melhor recomendação, tá? Então, partindo daqui, a gente vai aqui para a nossa tela do MOBA. Ó, vocês podem perceber muito bem o que? Que eu tô aqui um pouquinho mais para baixo, né? Justamente porque eu acabei cobrindo sem querer o programa, né? Eu acabei sem querer aqui ficando na frente do MOBA, nas linhas de código. Então eu peço desculpas, tá, para vocês. Essa aqui é a parte do problema corrigido. Então vocês vão ter que, não vão ter, na verdade, que se preocupar com relação a isso. Então vamos aqui, cd espaço barra etc barra asterisco e vamos dar um vim no pjcip.conf para vocês verem como é que eu deixei ele lá na aula anterior. Tá? Vou aumentar aqui um pouquinho mais para vocês poderem enxergar. Opa, pronto. Essa foi a configuração do pjcip.conf. Foi assim que a gente deixou lá, que foi a parte que vocês não viram, né? Acredito que vocês viram aqui do Alt para baixo, né? Mas vocês não viram a relação aqui com os contextos, né? Com o que foi colocado aqui na camada de endpoint. Então, tá aqui para vocês poderem visualizar. Quiser, pausa o vídeo um pouquinho, dá uma olhada. Que a gente vai agora tratar com relação à complementação. Como eu tinha dito para vocês que o legal seria a gente consultar os canais oficiais, ou seja, documentação oficial. Então vamos dar aqui um vim pjcip.conf.old, que foi onde a gente tinha feito aqui a documentação. Então tá aqui, vamos lá pegar aqui a linha que nos interessa, tá? Tá aqui, ó. A gente vai utilizar essas 4 linhas aqui. Elas é que vão ser as linhas-chave para que o nosso PJCip possa funcionar. Então, quando a gente for lá no asterisco dar o PJCip show endpoints, que é o comando, então ele vai pegar essas linhas aqui, tá? Então, eu vou só copiar ela aqui da documentação oficial para a gente ganhar um pouco de tempo. Voltar aqui para o pjcip.conf. A parte de general aqui, ela é ilustrativa, né? Ela hoje não é necessário, mas eu vou deixar. Então ela vai ficar aí bonitinho. Vamos inserir o código. Belezinha. Tirar o comentário. E lógico, né? Para quem gosta, tá? Pode até começar a trabalhar com indentação. Apesar que aqui, nesse arquivo, não é o tralha, seria o ponto e vírgula. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, início dos ramais. O meu R ainda está com um probleminha. PJCip. Então é bom a gente manter essa indentação, tá? Então daqui para frente a gente vai trabalhar indentando também o arquivo quando a gente for editar ou quando a gente for configurar alguma coisa. Então podem perceber, vou aumentar aqui também um pouquinho para vocês darem uma olhada. Olha como é que fica. Então a gente tem a camada de transporte, que é o DP, tipo transporte, porque é a camada que vai transportar o nosso ramal, vai transportar nossas configurações. Protocolo UDP, mas lembra lá que eu falei que a gente também pode trabalhar com TCP? Mas ele tem aqui, ó,
TCP, TLS, WS, WSS, Flow. Então, ele não precisa trabalhar especificamente como UTP. Então, a gente consegue aqui já trabalhar com outras configurações. O bind port, né, ele que substitui o bind port do SIP, ele pode ser tanto 0000, como pode ser, por exemplo, o seu localhost, né, 127. Acho que o meu caps lock não está ligado. Ou não lock, quer dizer, caps lock. Urro. 127.0.0.1. Ele pode ser o seu localhost. Ou caso você tenha lá um IP externo, né, se você futuramente for trabalhar com WebRTC, tá? Então você pode colocar lá, por exemplo, 178.3025.45.189. Um número qualquer aqui que eu coloquei, tá? Agora, se você vai trabalhar localmente numa VM só para questão de conhecimento, ou você pode setar o localhost ou pode deixar aqui tudo zero que não tem problema nenhum. Então, uma diminuidinha aqui básica aqui, porque senão ele fica grande demais para mim aqui também, né? Vamos fazer o quê? Vamos pegar esse ramal aqui que a gente já tem, vou copiar ele todinho aqui também, e vamos colar aqui embaixo. Aí aqui, nesse cara aqui, a gente vai só mudar, lógico, muda depois aqui depois do AOR, que seria aqui a parte do Max Contact, tá? A gente vai identar aqui. Só para separar um pouco. E aí, como tá 1000 lá que a gente copiou, a gente só vai mudar para 2000. Então, vai tudo ser a mesma coisa, você só vai trocar o 1000 por 2000 aí só para a gente poder ter dois ramais. Só terminar de setar aqui, a gente já tem o ramal 1000 e o ramal 2000. WQ para salvar. E tá pronto. Tanto o ramal 1000, como vocês podem ver aqui também, o ramal 2000. Tá? Só mudei algumas questões aqui do ramal 1000. Então, beleza. Agora, vamos dar um rasterisk. Ops, não deu, né? Isso aqui foi uma dúvida, inclusive, que estava em alguns comentários anteriores que eu não tive tempo de sanar, tá? Quando você encontra esse troubleshoot aqui, que no caso ele fala que se, né, que ele é incapaz de conectar ao asterisco remoto por causa que ele não encontrou esse asterisco CTL aqui, ele pergunta se existe, né? Então aqui, ó, para vocês poderem ter uma visão legalzinha, tá? Você vai usar esse seguinte comando aqui para ver se o processo do asterisco está rodando. Você dá um PS, espaço AOX, wipegrep, asterisk. E aí você vai ver se o asterisco está rodando ou não. Tá? Então aqui, por exemplo, eu não tenho nenhum PID. Não tenho nenhum PID. Que daí ele mostraria, se o caso aqui, o asterisco estivesse rodando, eu teria um PID. Que me mostraria, ou então até poderia dar um top, por exemplo. Para mostrar aqui os processos. Você pode ver que os processos, aqui embaixo, né, depois do command, né, essa linha command aqui, tem os processos que estão em execução. Eu não tenho aqui o processo do asterisco rodando. Então, o que eu preciso fazer, cara? Lembra que eu falei para vocês que eu troquei
o sistema operacional para o Rock Linux. Então, se eu quiser que o Asterisk rode, eu teria que vir aqui no cd/root, acessar lá o diretório onde está o Asterisk, e no diretório contrib. Isso aqui serve até mais ou menos de revisão das aulas anteriores, tá? Esse aqui é o contrib. Aqui dentro do contrib, a gente vai encontrar. Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó, init.d. cd init.d. E aqui dentro a gente acha todos os arquivos de inicialização do Asterisk de acordo com a distribuição que a gente está utilizando. Como eu estou utilizando uma versão baseada em Red Hat, então vai ser esse cara aqui. Então o que eu vou fazer? Vou dar um cp, no caso aqui é rc.redhat, e vou mandar ele para /etc/init.d. Agora aqui, isso é um jeito de copiar ele, tá? Outro jeito de fazer ele é já renomeando no destino. Então eu posso colocar como asterisco. Beleza, então. Então agora a gente vai dar um cd/etc/asterisk, ou melhor, perdão, cd/etc/init.d. Tá vendo que ele fala que não é um diretório? É, rapaz. Por que isso? É simples. Hoje, tudo que é controlado dentro do Rock Linux é feito por um System CTL. Então, para que a gente possa voltar a usar o init.d, a gente vai ter que recompilar ele. Ou melhor dizendo, instalar ele através de um pacote. Tá? Por que eu tenho que fazer isso? Principalmente aqui, tá? Para quem estiver usando Debian, isso é irrelevante. Mas aqui, se você estiver trabalhando como eu, com sistemas baseados em Red Hat ou CentOS, aqui você vai precisar instalar um outro pacote. Que pacote que é esse, professor? Acho que é o Init Scripts. Então, dnf install init scripts. Achou? Confirma. Pronto. Beleza, você vê que ó, ele instala aqui o init scripts e o check config. Beleza? Então agora a gente vai conseguir fazer lá o cp rc.redhat para /etc/init.d /asterisk. Beleza. Não ocorreu erros, cd /etc init.d. E aí ele não só instala o diretório, como também instala o functions. Vamos dar uma olhadinha nele? Vim functions. Olha só. Ele tem todos os scripts de init. O cctl vai fazer isso por nós também? Vai. Tá? O asterisco ele vai trabalhar de uma maneira mais clean, por assim dizer, né? Utilizando como base o arquivo de functions. Então aqui, vamos só fazer uma ediçãozinha rápida. Vim asterisco, que é o arquivo renomeado. E aqui mais para baixo, você só vai precisar alterar essa linha aqui, que é o diretório onde o asterisco está compilado lá, que é o /usr/sbin. Salvou, saiu, a gente dá um systemctl enable
asterisk, para ele habilitar o asterisk como um arquivo de inicialização. E aí a gente pode finalmente dar um service asterisk start. Prontinho. Só vamos voltar lá para o diretório do asterisk primeiro, né? Agora a gente dá para complementar aqui um chmod mais x em tudo. Beleza, para todos os arquivos terem aí a sua permissão garantida, né? Beleza, checou isso. Vamos dar um asterisk. Bom, e agora a gente vai verificar o nosso ramais. PJCP show endpoints. Tá aqui, ó. Ele vai mostrar endpoint 1000, endpoint 2000. E vocês vão ver aqui o status dele como unavailable. Então tá aqui, tudo ok, bonitinho, para a gente poder registrar os nossos ramais, né? No caso, o pjcip.conf, tá? Vou diminuir aqui um pouquinho para vocês poderem ver aqui, ó. Ixi, coloquei ramal 20.000. Aí tá de brincadeira, né, rapaz? Acho que coloquei um zero a mais aqui no ramal, acredita? É mole? Tá tão concentrado em arrumar, agora eu preciso ter certeza, né? Ah, beleza. Maravilha. Dá um asterisk. Aí, ó, vocês viram lá que o ramal tava como 20.000, né? Se eu for dar agora um PJCP show endpoints, que é bom que eu errei por desencargo, né? Ficou legalzinho. Ele vai continuar como o ramal 20.000 aqui, ó. Então como é que eu vou fazer para restartar o serviço? Isso aqui é troubleshoot também, tá? Fiquem ligeiros. Você vai dar um module reload has underline pjcip.so. Opa, coloquei vírgula. Opa, coloquei vírgula aqui. Pronto. Ele vai pegar e vai recarregar o módulo PJCip aqui pra gente. Então, se eu for dar um PJCip show endpoints de novo, tá aqui o ramal corrigido. E agora, como é que a gente vai registrar esse ramal? Né? Da mesma maneira que se registra um ramal CIP. Eu já estou aqui, ó, softphone, aqui no celular, né? Mudar aqui um pouquinho a tela de novo aqui só para vocês verem. Ó. Tá aqui, bonitinho, pronto para fazer o login. Então a gente vai usar aqui a conta. Eu entendo. Nome de usuário. A gente vai usar lá o usuário número 1000. Deixa eu só limpar a tela. Para quando registrar vocês verem. Aqui não mostrou na CLI. Tá? Mas vou mostrar aqui para vocês. Ó. Conectado. Beleza? O nosso ramal. Vamos dar um PJCip show endpoints. E olha lá. Aqui está mostrando já o nosso ramal conectado bonitinho, tá vendo? Ele vai estar como CIP, tá? Isso aqui é normal, porque ele, apesar de não estar usando o ChanCIP, o PJCip ele também é um canal, vamos dizer assim, entre aspas, canal CIP, tá? Então não estranhe se aparecer CIP aqui. Mas vocês podem ver que, ó, endpoint 1000, in out e AOR.
Então eu tenho a conexão nas 3 instâncias. Eu tenho já a primeira conectada, eu posso conectar, por exemplo, um aparelho IP, e se eu quiser instalar o softphone no computador, ele está aqui instalado, tá? Então, se eu for tentar agora, por exemplo, fazer alguma chamada, um, vamos tentar fazer uma chamada por 2000 aqui, só para vocês verem ele capturando aqui na CLI, né? Bati a chamada para o usuário 2000, pode ver aqui ó, que ele deu um reject, né? Porque o ramal não está registrado, ele fala que não pôde ser encontrado. Mas a gente já sabe que está registrando, que está batendo a chamada. Então aqui agora, vamos sair um pouquinho do asterisco, vou fazer uma coisinha interessante aqui agora. Vamos sair do asterisco e vamos fazer uma coisa interessante. Vamos lá para a raiz. Lembra que na aula passada a gente instalou MariaDB? Então ele vai responder ao comandos de MySQL. Então MySQL menos o root menos p. Isso aqui é, no caso, MySQL, eu estou menos u aqui especifica do usuário, que é o root menos p é password. Eu não coloquei nenhuma password ainda, então enter direto. Então ele vai dar esse erro aqui. Ele não pode se conectar ao servidor local através do socket. Por quê? Porque o socket não foi inicializado. Então eu tenho o MySQL instalado. Geralmente, se ele der esse problema, se você for procurar pela internet, ele vai dizer que você tem que fazer uma manobra cabalística, colocar PHP MyAdmin, colocar o HTTPD, que é o Apache. Meu, só isso aqui. Service MySQL Start. Pronto. Não precisa de mais nada. Aí é só você repetir o comando. Pronto. Está aqui o banco de dados. Instalado e funcional. Eu só não coloquei senha ainda. Senha a gente vai colocar na próxima aula. Então aí a gente vai aproveitar e vai colocar também a tabela GCDR, que a gente vai nativamente trabalhar com gravações, porque é um tema sensível. Isso vai finalizar todo o contexto da aula 12, que eu dividi, né, agora oficialmente em 4 partes. E aí a gente parte para a aula 13, que aí sim vai ser uma aula já voltada ao DBC, já voltado já à própria configuração de banco de dados, também com relação ao PJCP, e a gente viu agora como é que ele é feito com relação ao arquivo de configuração, a gente vai ver também como ele funciona quando ele está linkado ao banco de dados também. Tá? Então a gente vai ver questões de segurança e, logicamente, boas práticas dentro da telecom. Então, eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueça de dar um like, vai ajudar bastante aí. Eu vejo que vocês assistem lá, vocês têm a visualização, mas pô, cara, um likezinho. É só você ir lá clicar no botão gostei, tá bom? Vai lá, compartilha também, fala para os amigos, fala para quem tiver aí, se você tá vendo na televisão, se você tá vendo no seu celular, no seu período de almoço aí, tudo mais. Não se preocupa, tá? Mas dá essa força pra gente aí para ajudar a melhorar o alcance do canal para que a gente possa ter aí mais pessoas aí envolvidas nisso. Outra coisa, tem a aba comunidade lá que eu estou postando também algumas mensagens lá, interagir e melhorar a aproximação com vocês, tá bom? Então é isso, meus queridos. Muito obrigado mais uma vez. Fique com Deus. Até a próxima.